Olá! Carona Rural vai te levar mais uma vez ao interior do Rio Grande do Sul, Criciúmal. Vamos conhecer mais uma localidade, contar um pouco da história de um lugar muito ligado ao futebol mundial, não apenas brasileiro, isso mesmo. Antes disso, quero te fazer um convite. Você ativa as notificações e, por gentileza, segue o nosso canal. Tem muita coisa boa pela frente. Vambora? Muito bem, estamos em Esquina Vidal de Negreiros. Olha, uma surpresa aqui, inclusive, uma ampliação no salão da comunidade. Aliás, hoje já em alvenaria, feito com tijolos, né? Que tem a copinha da equipe de futebol 7. Esse salão, me lembro dele ainda, quando em madeira, né? Tínhamos a escola, inclusive, da comunidade, que era aqui perto. E foi uma das localidades também primeiramente instaladas aqui nessa região, nessa área toda aqui. Está o campinho da Associação de Futebol 7. Eu já vou passar na parte de baixo do salão e quero mostrar algo muito curioso para vocês. Aqui está o campinho da equipe de futebol 7. Estou vendo que tem obras aqui por todo lado, né? Mas em especial a parada aqui, o salão comunitário, né? Tá em reformas, portanto, tem uma ampliação sendo feita nele, bacana. As propriedades ainda, e as comunidades investindo, né? Uma curiosidade ligada ao esporte, e por esse motivo também eu mostro para vocês o campinho de futebol 7 da Associação Tafarel. Por que o nome Associação Tafarel? Para quem não tem conhecimento, enfim, muitas pessoas, quem sabe, estão nos assistindo, possam associar exatamente ao goleiro campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994. Tá? E justamente por esse motivo, eu vim na parte de trás aqui do salão comunitário de Esquina Vidal de Negreiros, onde está o campo de futebol 7 da Associação Tafarel, e agora eu quero mostrar algo muito curioso para vocês e que eu acho que é histórico também. Aqui nós temos propriedades rurais e pequenas, não é? Mas do outro lado da estrada aqui está uma propriedade rural que tem uma história enorme. E isso eu sou testemunha próprio, né? Do que vivenciei, e em especial também do que eu tive a oportunidade de ver do lado de lá da estrada. O trecho hoje está bastante movimentado. É uma propriedade rural aqui, outra propriedade rural do lado de lá, e agora nós temos o asfalto que cruza aqui. Então a gente sabe da movimentação que existe, porque é uma ligação entre Criciúmal e Tiradentes do Sul. Mas aqui está algo que eu quero mostrar para vocês e deixar como registro. Essa propriedade aqui, esse gramado aqui onde há um potreiro, aqui era o campo do 1º de maio de Esquina Vidal de Negreiros. E quando menino, eu tinha lá, sei lá, 11, 12 anos de idade, 13 no máximo. Eu lembro-me de ter vindo uma tarde de sábado, nós morávamos numa propriedade rural aqui para baixo, adiante, lá na esquina Butiá, e aqui onde está o trator aqui, tinha uma copa, daqueles clubes pequenos, só a copa, com freezer, enfim, com gelo em barras, e aqui aconteceu o jogo na época.
do 1º de maio com uma outra equipe aqui do interior pelo campeonato varziano aqui de Criciúmal. E neste campo eu tive a oportunidade de ver uma Brasília vir aqui pela estrada de chão, estacionar aqui, saíram 4 ou 5 rapazes na época, né, e vieram de Santa Rosa. E eu lembro que falavam sobre o Tafarel. Tafarel, Tafarel e Tafarel. E aí, automaticamente, depois de algum tempo, eu soube que seria esse Tafarel que teria vindo para o Tupi, foi o que jogou aqui naquela tarde, e teria vindo para o Tupi, nas categorias de base, enfim, no Tupi, e depois teria ido a Porto Alegre para fazer testes no Grêmio, num primeiro momento, tá? Na equipe do Grêmio. Hoje uma propriedade rural aqui, ó, vocês podem ver, era a Copa e o campo de futebol. Aliás, historicamente, esse campo de futebol, de muita tradição aqui, né, de muitos e muitos anos, era aqui. Passou uma caminhonete, eu me afastei um pouquinho para o pessoal não achar que era um radar, né? E aqui eu lembro então da notícia de que Tafarel teria ido a Porto Alegre fazer testes no Grêmio, onde não ficou, e depois passou para o Inter. E exatamente neste campo jogou em Criciúmal Cláudio André Tafarel, um goleiro da seleção brasileira, campeão em 94, goleiro do Inter, depois do Parma da Itália, enfim, acabou no futebol turco também, não é? E eu me lembro de ter visto o Tafarel jogar aqui, mas não como goleiro, ele jogou como centroavante naquela tarde muito chuvosa e fez 3 ou 4 gols, lembro-me muito bem. Ele jogou como centroavante, fez os gols na goleira que era aqui assim mais ou menos nessa direção era a goleira, aqui. Na parte do campo ele vinha mais para cá um pouquinho, e aqui tinha a Copa. E era uma tarde de muita chuva, lembro muito bem, era um jogo válido pelo campeonato local. E aí quando estacionaram na época, os outros chamaram, aí Tafa, você quer jogar hoje ou vai pro gol? Não, deixa eu jogar, eu vi que ele falou, né? E eu cheguei cedo, então eles também estavam chegando cedo, eu estava ali no meio do campo, batendo bola com a gurizada e eu vi eles falar. E vejam só a história escrita, né? Aqui, neste campo, hoje não existe mais, é uma propriedade rural que tem um gramado, pastagem para gado, enfim, um potreiro, jogou Cláudio André Tafarel. A família dele veio morar em Criciúmal na época, né? E depois, automaticamente, o restante da história a gente sabe também. Vamos seguir viagem pela comunidade de Esquina Vidal de Negreiros. Esquina Vidal de Negreiros. Estamos mostrando para vocês no Carona Rural de hoje. Um pouco adiante aqui que a gente estava na primeira parte em que paramos, onde fica a comunidade, tá? O salão da Esquina Vidal de Negreiros, ficava a escola inclusive também, né?
e como eu contei a história do campo do 1º de maio. E hoje é a Associação Tafarel. O que eu quero mostrar para vocês um pouco é um dos pontos altos da localidade, eu digo altos em altura mesmo, né? Vocês podem observar lá adiante, a gente vê o asfalto que desce para a comunidade de Esquina Butiá, que fica lá. Também vai ser tema de um vídeo nosso, né? Aqui à distância é a cidade de Tiradentes do Sul, ok? Aqui Vidal de Negreiros vai mais uma parte aí, e depois a gente vai até o Lajado Guabirova, né? Onde nós encontramos a localidade do Lajado Guabirova, já logo adiante. E aqui tem uma curiosidade, essa localidade historicamente pelos moradores daqui e pessoas próximas também, era chamada de Coxo Seco. Ainda hoje é denominada por muitas pessoas, ainda mais pessoas de idade, né, que residiam aqui há muitos anos, enfim, pessoas que se aproximaram da comunidade de uma forma ou outra, até hoje, quem sabe, mantém laços, muito conhecido como Coxo Seco. E aí eu acho que a gente pode ter um pouco de ideia do porquê essa denominação. Um local alto, muitas e muitas vezes, quando os antepassados aqui vieram, tinha pouca água. Então, provavelmente, e aí eu me lembro também, quando menino, eu sei que muitas famílias aqui tinham dificuldade para captação de água, especialmente porque é um local muito alto, né? Você tem um rio muito mais próximo daquela localidade lá, onde passa o rio Lajado Grande, que vai a Tiradentes do Sul, e aqui nós não temos nenhum rio muito perto. Claro que isso não depende apenas de rio para a gente ter água. Captação de água hoje acontece de várias formas, né? Mas aqui sempre era uma localidade com dificuldades quando tínhamos intensas e extensas secas, né? E aí a gente sabe que isso deu a denominação também na época, provavelmente, acredito eu, do chamado Coxo Seco, carinhosamente, né? Mas é a esquina Vidal de Negreiros, no interior de Criciúmal. Agora a gente vai seguir aqui, ó. Lá é a base mais central da localidade, então nós vamos seguir aqui em direção que vai a Esquina Butiá mostrar um pouco para vocês também. Seguimos no Carona Rural. Nossa parada na comunidade de Esquina Vidal de Negreiros, interior do município de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz em reencontrar o meu professor. Aliás, professor da comunidade, mas alguém que sabe muito da história, tanto da Esquina Butiá, que é logo abaixo aqui, que um dia nós vamos fazer um vídeo especial, professor Ornélio Kremer, mas em especial da Esquina Vidal de Negreiros. Que prazer estar aqui te encontrar na sombra hoje. É uma história maravilhosa dessa comunidade aí também, né, professor? Tudo bem? Boa tarde, Cláudio Luiz Benderuver, né? Sabes o meu nome completo? Sei, porque fosse meu aluno também na Esquina Butiá, né? Exatamente. Um grande prazer eu falar contigo. E fez a visita aqui na minha propriedade, Cláudio. Sei da Esquina Butiá como Vidal Negreiros, né? Que eu fui 10 anos professor lá na Vidal Negreiros. Aliás, professor, uma curiosidade, eu expliquei na nossa vinda para cá no vídeo, que nós carinhosamente aqui em Criciúmal e os moradores chamam de Coxo Seco. Foi motivado porque tinha pouca água naquele período, acho que dos antepassados, né? Justamente, Cláudio. Tinha um salão de baile lá no Coxo Seco, né? O nosso Coxo Seco, eu também às vezes falo Coxo Seco ainda onde é que eu moro, né? Isso aí. Que aqui propriamente, eu moro na divisa, escutei o Eu ia dizer, tu moras na divisa, né? Isso, um pedaço das nossas terras até como se Esquina Butiá, né?
mas a minha já é Vidal Negreiros. Mas na esquina Butiá parece que eu vou mais fácil, mais perto. Quando eu lecionava na esquina Butiá, daqui eu não ligava nem a moto, chegando na escola, né? Guria, né? Mas a história do Corseco é o seguinte. Então tinha o salão de baile, então era bastante difícil com a água. Até eu me lembro na escola, época de seca, né? Nós puxava água bastante longe, né? Com os alunos. Então não me enganei, era realmente falta de água na época. Falta de água, né? Não é que hoje em dia, né? Depois foi feito, até que o lugar molhado, foi feito um buraco disso, um açude. Isso. E esse depois de cheio, que é o redor argila, então segurava a água por muito tempo, né? Aí então dizia o seguinte, aí pedia água no bairro pessoal, água, e não tinha água. Era a época dos coxos secos dos porcos, quando engordava porco no coxo seco, né? Certo. Botava ração lá dentro e o porco estava comendo. Tinha água e ficava comendo, né? Até que terminar. Aí o pessoal dizia, mas é um coxo seco mesmo, ali coxo seco não tem água, né? E ali originou tal da localidade Coxo Seco. A escola era Escola Esquina Vidal de Negreiros, né? Isso mesmo. Como é que surgiu a Esquina Vidal de Negreiros? Tu te lembra o nome da localidade especificamente, motivado por quê? Quem escolheu este nome Vidal de Negreiros era o ex-professor Arno Eberlin, pai do ex-prefeito Henrique Eberlin. Ex-prefeito Henrique Eberlin, isso mesmo. Ele que escolheu o nome, né? O nome mesmo, Vidal de Negreiros. E aí ficou a Escola Vidal de Negreiros, tinha o salão antigo, agora o salão já é mais novo, e estão fazendo uma reforma bonita nele, né? Isso, ampliando. Isso, o primeiro salão era propriedade de Edwino Alebrand, pai da minha colega, ex-colega Alvida Freida, né? Aliás, deixa eu te contar isso, eu queria anexar no nosso vídeo. Teve um salão ali, o primeiro pertencia à família Alebrand. Eu estive agora no mês de novembro, no encontro dos boleiros em Três Passos, e servindo o almoço na comunidade da Bela Vista, uma filha do Alebrand, que pediu, aliás, para mandar um abraço para pessoas de Esquina Vidal de Negreiros. E sei quem é. Sabes quem é? A Célia Alebrand Fuchs. Essa aí, exatamente. Também era minha aluna. A Célia comentou sobre isso. Filha do Armindo, então o vô dela que tinha um salão. Da professora Alvida, então, dessa família. Sobrinha da professora Alvida, né? Era o primeiro salão da comunidade. Primeiro salão da comunidade, conhecido pelo senhor Edwino Alebrand. A família bastante grande, os Alebrand ali era. Professor Ornélio, a comunidade Esquina Vidal de Negreiros, na minha... nossa paixão pelo futebol, guarda um espaço mundialmente conhecido. Eu falei sobre isso, né? A Associação Tafarel leva o nome em virtude de Cláudio André Tafarel, né? Justamente. O Cláudio Tafarel, ele jogou 3 anos campeonato com nós, total do 1º de maio do Vidal Negreiros. 1º de maio do Coxo Seco, né? Isso aí. Isso foi no finalzinho dos anos 80, né? Pelo que eu me lembro. Por aí. 86, 7, 8, 9... Enfim, porque logo depois ele foi para Porto Alegre. Eu acho que não, era antes. Foi antes? Cláudio, foi antes. Foi antes. Não, vem cá, foi antes porque... Fim de 70? Não, início dos anos, meados dos anos 80. Porque é o seguinte, 2, 3 anos depois, ele foi a Porto Alegre fazer os testes e acabou ficando. Foi no Grêmio e acabou ficando no Inter, porque na Copa de 90 ele já foi goleiro. Então provavelmente deve ter sido aí em 83, 4, mais ou menos esse período aí, 2, 3. E o pai dele, do Cláudio, ele jogou futebol veterano com nós no Butiá. Nós tínhamos um time fundado, que a gente era secretário, o senhor Armindo Urua era nosso tesoureiro, teu pai, né? Time fundado. Aí o pai dele jogou futebol no Butiá. Mas o Cláudio, do Coxo Seco, quem trouxe ele foi o Alceu Lismo. Alceu na época, Nossa saudosa Alceu Lismo. Aliás, eu quero mostrar no nosso vídeo da volta para a cidade, a gente vai mostrar a propriedade, eu vou indicar no vídeo a propriedade da família onde o Alceu morava, a família Lisenfeld. Isso. Ele trouxe o Tafarel na época Ele que trouxe o Tafarel aí no Coxo Seco para jogar. Santa Rosa, né? Eram os meninos lá de Santa Rosa. Ele nasceu no Cruzeiro Santa Rosa, mas ele se considera nascido... criado em Cristiúmal, realmente mesmo. Não, e até porque o pontapé inicial do futebol dele foi aqui. Professor, mais uma curiosidade. Hoje, se nós olharmos as histórias que ali estão, famílias, netos ficaram, bisnetos ficaram. Tu te recorda em sobrenome algumas das primeiras famílias de Esquina Vidal de Negreiros? Primeiras famílias eram o seguinte: Augusto Quantes, né? Até o tio da mulher, né? Isso. O Carlos Hoffmann, ele até era um músico também, né? Hoffmann, isso. O Edwino Alebrand, Arno Weide, né? Aí o vô do Alceu, o pai do Vitor Lisenfeld, não lembro o nome dele, né? O Benedito Gabriel, o que eu vou dizer para ti mais? Mas foram os primeiros. Os Conrad. Também. Conrad,
É. E agora ficaram, com o passar dos anos, algumas propriedades ainda ficaram com gente das famílias, Viu, né? essas propriedades, tudo tem alguém morando ainda, viu? Tem todos com moradia. Isso mesmo. Onde é que não mora mais filho, mas moram os netos. Os netos. Diga. E ainda falando disso do Cláudio Tafarel. Inclusive, um dia eu tinha em Porto Alegre, eu e Evaneir, aí nós lá conversando, almoçando meio-dia, assim, num bar. Aí eu vi um servente pedreiro lá, aí falando de futebol, se toreando, aí alguém me perguntou, e tu é da onde? Cristimal. Ah, Santa Catarina? Não, eu sou de Cristimal, perto até espaço, da terra do Tafarel e do Darley. Isso. Opa! E o Tafarel jogou com nós futebol na comunidade. Aí ele me disse o seguinte, tu conhece a mãe do Tafarel? Conheço a Dona Lourdes. Dona Lourdes. Se vão descer mais pro centro, vamos? Quer não quer ir junto, eu vou mostrar onde é que ela mora. Aí descemos lá, aí veio um prédio 2 pisos. Aí ele disse, aqui ela mora, uma sacada assim. Aí olha, tudo cheio de cateado, né? Isso, fechado. Fechado, Segurança ela... plena e total. Isso, aí ele pediu, é pra tocar a campainha, pode tocar a campainha. Tocou a campainha, não apareceu nada. Esperou um pouco, aí toquei a campainha de novo, eu cheguei pra fora, sacado na estrada. Ela lá em cima parada, digo, pode descer, Dona Lourdes. Aqui é o professor Nélio Crema, do 1º de maio, tô com seca, ela desceu, né? Aí ela lembrou também a social. Ela se lembrou, caramba, né? Ela sempre disse que história. queria vir pra cá também, né? Hoje nós não temos mais a escola ativa, mas tem sociedade ativa ainda ali, né? Na comunidade. No local da escola, inclusive, na época, isso foi fins de 70, bem a data lá, né? Aí foi, acho que em 77, por aí, foi construída a escola do município, né? Sim. Escola grande, 2 salas de aulas, época do Henrique Eber, era secretário de Educação, inclusive, né? Com cozinha, banheiros. Não foi usado os banheiros, Cláudio, porque não tinha água. Não tinha água. Não tinha água. Voltamos ao coxo seco. Aí ficou o coxo seco. Isso mesmo. E essa escola depois, 2004, na época do prefeito Walter, aí ele chegou, porque não tinha a escola, era do município, aí foi aumentada para o salão da comunidade. Aproveitar tinha igual um salão mesmo velho, assim. tinha um salão velho, tinha, né? A escola velha, era pequeno, aí foi aumentada aquela escola e ficou o salão da comunidade agora. Que, aliás, é uma prática normal, porque nós tivemos cada vez menos gente nas comunidades do interior e essas estruturas colocadas precisam ser reaproveitadas. Eu acho que é importante. Valoriza ainda a permanência da comunidade. E as sociedades, cavalheiros e damas, os nomes, lembras? Teve também as suas ali, né? Lembro. A Sociedade Nova Esperança era dos homens. E sempre a amizade era das damas. Das né? damas. Hoje, inclusive, fundaram uma sociedade, juntaram as duas, Claro. As duas. É pouca gente, então fundaram. Mas ainda joga um bolãozinho no salão lá ou não? Joga no salão. Ainda tem a mesa. Eu vou ter que achar em alguma localidade que a gente visitar e fizer esse conteúdo, eu quero achar uma mesa de bolãozinho para mostrar para as pessoas também, ver o quanto isso faz parte da nossa cultura. Eu vou te colocar num compromisso, eu vou te agradecer por falar da Esquina Vidal de Negreiros pra gente. E quando eu for a visitar a comunidade da Esquina Butiá, e aí o professor da localidade por tantos anos vai me acompanhar pra gente fazer a matéria lá, tá combinado? Valeu, Cláudio. Eu não sou nascido na Esquina Butiá, mas quase nascido, então vivi a vida inteira lá. Eu sei tudo. Maravilha. Praticamente sei tudo. Obrigado, professor, pela participação. Valeu, Cláudio. Forte abraço. Obrigado. Foi um prazer ter recebido em casa. Isso. Fico bastante contente. E chama a Isabel do teu lado lá. Isabel vai lá. A neta do professor. Abraço, Isabel. Essa é a nova e a futura geração das nossas comunidades do interior. Oi. Como é o seu nome? Isabel. Isabel. Então conta pra galera que tá assistindo a gente que você tem uma lojinha, é isso? Uma loja de kit e papelaria fofa. Kit Papelaria Fofa, aqui na tua casa. É mesmo? Que bom saber disso. Serás uma futura empreendedora de Criciúmal. Obrigado, gente. Obrigado, professor Ornélio e a sua neta Isabel, contando um pouco da história da localidade de Esquina Vidal de Negreiros. Valeu, Cláudio. Um detalhe interessante sobre a localidade de Esquina Vidal de Negreiros ser chamada de Coxo Seco, por grande parte dos seus moradores, que hoje ainda ali residem ou na época residiam, face pela dificuldade de conseguirem água, especialmente em períodos mais secos. O professor Ornélio falou justamente sobre isso. E nós conseguimos também relatos de que na época os primeiros moradores, utilizando-se de carroças puxadas por bois, desciam até a localidade de Esquina Butiá, iam até o rio Lajeado Grande, enchiam galões e tambores de água e retornavam à localidade, para assim terem um abastecimento de água para as famílias e também para os animais.
Além das famílias dos primeiros moradores, como citados pelo professor Ornélio Kremer, nós realizamos uma rápida pesquisa no livro Apontamentos sobre o Passado de Criciúmal, do professor José Raimundo Plete, e encontramos também história sobre o primeiro morador de Esquina Vidal de Negreiros, Hortêncio Bernardo da Silva, em 1936. E um dado muito curioso, sabe o que aconteceu em 37? Segundo relatos de moradores, estiveram na propriedade que atualmente pertence à família Pregoda, bem no alto da Esquina Vidal de Negreiros, uma tribo de indígenas guaranis, São Vicente. Eles estavam à procura de pedras preciosas que ali teriam sido deixadas pelos seus antepassados. Muito bem, este foi nosso conteúdo de hoje, mostrar um pouco para você sobre Esquina Vidal de Negreiros, localidade muito próxima à cidade de Criciúmal. Em breve, Carona Rural estará de volta. Quero te fazer um pedido também. Se inscreva no canal, ativa as notificações e fique inteira à vontade. Viemos de lá, certo? Esquina Vidal de Negreiros, interior do município de Criciúmal. Vamos visitando e mostrando o Noroeste Gaúcho para todos que nos acompanham. Até a próxima!